Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo e hoje eu quero falar com você aqui sobre 10 palavras em inglês que muito provavelmente você está pronunciando errado. E eu decidi fazer esse vídeo aqui mais ou menos aí como uma continuação do vídeo anterior que eu vou deixar linkado aqui no card em cima. Isso porque no vídeo anterior eu falei que é muito comum a gente ter medo na hora que a gente está aprendendo a falar idiomas, né? A gente tem um receio de estar errando ou coisa nesse sentido. E aí eu falei para você também que quando a gente está se comunicando em português, a gente não está muito se importando aí da forma que a gente fala. Se a gente está pronunciando uma palavra de uma forma errada ou se a gente está gramaticalmente errando de propósito ou o que quer que seja, porque virou um vício de linguagem, a gente não se importa, porque é nossa língua materna e a gente se comunica dessa forma. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui essas 10 palavras em inglês. É muito comum, na verdade, que a galera pronuncie elas de forma errada. Isso porque, cara, são palavras que também não estão tanto, obviamente, né? Tem palavras que vão estar no dia a dia, mas parte delas não estão tanto assim no nosso dia a dia. Então eu decidi trazê-las aqui só para você ter uma ideia aí de como é normal a gente errar, tá? Na hora que a gente tá pronunciando. E assim, eu tô colocando que é normal a gente como um todo. Eu sou professor, só que eu também não tô isento de errar. Eu não tô isento de pronunciar uma palavra errada ou o que quer que seja. Só que eu não me importo tanto nesse fato de ai caramba, eu errei, eu não vou mais falar porque eu errei, eu não consigo me comunicar, eu tô falando totalmente errado. Eu não me culpo dessa forma, vamos colocar assim. Só que aí também eu não tô isento. É normal errar, tá? Bom, mas se você caiu aqui de paraquedas, eu vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou o Pedro, professor de inglês há mais de 7 anos e criador do método RRSLG, que é um curso de inglês que vai do básico até o avançado aí com módulos bônus. A gente tem bônus de inglês com viagem, a gente tem bônus de como aprender idiomas com inteligência artificial. A gente também tem um bônus aí que é um curso completo aí de phrasal verbs e expressões. Isso porque se você está no nível intermediário e no pro avançado, é muito normal que você queira aprender mais sobre expressões, phrasal verbs e coisas que estão no dia a dia de um jeito mais informal, vamos colocar dessa forma. Então a gente tem um curso ali completinho. No curso base, a gente também tem um curso que vai do básico até o avançado, além também de 2 aulas ao vivo na semana, que acontece toda quarta e todo sábado, e a gente também tem um grupo de conversação no WhatsApp, então é 100% inglês. E se você ficou interessado, eu vou deixar aqui no link na descrição só para você conhecer um pouquinho mais aí desse curso, beleza? Então, começando aqui para a primeira palavra que provavelmente você fala errado. E a primeira delas é rural. Rural. Eu vou deixar também aqui assim, na tela aqui abaixo, como que é a forma de leitura dessas palavras, beleza? Da forma técnica, vamos colocar assim, se você é uma pessoa que gosta de ler tecnicamente. Então a primeira vai ser rural. E aqui é mais ou menos dar essa embolada na língua. A gente faz meio que um uzinho com a língua e coloca a língua mais ou menos na ponta do dente aqui na frente. Rural, beleza? E é muito comum que a gente fale, sei lá, algo mais voltado para o português. Rural ou alguma coisa nesse sentido. Isso porque a gente não tem o R tão fácil na pronúncia, vamos colocar dessa forma. Só que aí você fala, você entende, você também é entendido mais ou menos dessa forma e vida que segue, tá? Só que a pronúncia correta é rural. E a segunda palavra, ela tá bastante no nosso dia a dia aqui, que é debt. Provavelmente você fala debit, alguma coisa nesse sentido, colocando o B. Só que aí no caso estaria errado, está errado na verdade, a pessoa vai te entender, consegue te entender, você consegue se comunicar, mas a pronúncia correta é debt, beleza? É mais ou menos parecido com that, T-H-A-T, that. É bem parecido aqui a pronúncia, inclusive. A terceira palavra vai ser squirrel, que é o esquilo, né? É muito comum, inclusive, que na hora que a gente está aprendendo a pronúncia dessa palavra, ou que a gente vê essa palavra e não pesquisa a pronúncia dela, a gente fala squirrel, alguma coisa nesse sentido. É muito comum que a gente fale dessa forma quando a gente está aprendendo, tá? Mas o correto é squirrel, ok? Indo para a quarta palavra aqui é cornel, que a gente coloca um R no meio dessa palavra, só que, cara, não tem um R nessa palavra, é colonel,
né? Então, inclusive, muito provavelmente você acaba pronunciando essa palavra dessa forma. Colonel, colonel, né? Mais ou menos nesse caso aqui. Mas o certo seria cornel, cornel. Colocando um R de fato no meio da palavra. Não sei aqui de onde que tiraram esse R na hora da pronúncia, mas essa é a forma correta, tá? E a quinta palavra é Wednesday, 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 ok? Que significa quarta-feira. É muito comum a gente falar Wednesday, Wednesday, Wednesday. Obviamente, a pessoa vai te entender também, igual que as outras aqui, mas a gente coloca esse D, né, na hora da pronúncia. Isso porque tem na palavra e a gente acaba lendo da forma que a gente está vendo ali que é escrito, né? Wednesday, Wednesday. Mas o certo é Wednesday, beleza? Indo para a sexta palavra aqui, a gente tem a palavra receipt, receipt, que vai ser aí receita, tá? Pensando aqui na forma que a gente fala, né, a nossa pronúncia de forma errônea, a gente acaba falando aí receipt, receipt, colocando esse pezinho também, obviamente, porque tem na palavra a forma que a gente escreve, então a gente acaba aí pegando a forma que escreve para falar também, mas o certo aqui seria receipt, receipt, ok? E a sétima palavra aqui é draft. Draft significa rascunho. Eu estou fazendo um draft, estou fazendo um rascunho. É muito comum também que a gente acabe falando algo como drugged ou alguma coisa nesse sentido, porque também é a forma que escreve, né? E a oitava palavra dessa lista vai ser anemone, anemone. E aqui vai ser também mais ou menos o mesmo caso das outras, que a gente acaba falando, a gente acaba pronunciando essa palavra da forma que escreve, né? Que aí a gente acaba falando algo como anemone, né? Alguma coisa nesse sentido aí. E aqui até o momento a gente tá na oitava palavra, faltam mais duas, mas deixa eu já te dar uma ideia aqui, tá? Que é o quê? É muito comum a gente, quando tá aprendendo inglês, não manja tanto do inglês, a gente acaba aí falando as palavras da forma que elas são escritas, igual como seria no português, né? Porque o português ele é muito mais próximo. Você escreve uma palavra e você lê a palavra mais ou menos naquele mesmo sentido, né? Do jeito que está escrito ali. No inglês não é assim, né? A gente escreve a palavra de um jeito e lê ela completamente diferente na maioria dos casos. Então, o que significa isso? Significa que quando você aprende vocabulário, você precisa também aprender como que você pronuncia aquela palavra. Isso para você, no longo prazo, você entender que, cara, é assim que pronuncia essa palavra, então eu vou colocar essa palavra dentro de uma frase e vou pronunciar ela dentro de uma frase da forma correta. E aí, nessa ideia de você colocar em frases as palavras, é onde você vai acabar praticando muito mais a ligação de palavras, uma palavra na outra, que aí pode ser que acabe alterando um pouquinho, principalmente quando uma palavra ela termina em consoante e a próxima começa em vogal, né? Que aí a gente junta as duas palavras. Bom, e a nona palavra da lista aqui vai ser choir, choir. Essa daqui é a palavra mais diferente que a gente lê, que a gente escreve, né? É uma palavra que, cara, pra mim não faz sentido nenhum a gente falar dessa forma, choir, choir. Não faz sentido real. Isso porque a gente escreve choar ou choir, não sei. Inclusive é a forma que a gente pronuncia, né? Choar, choir, é mais ou menos assim que a gente fala quando a gente vê a palavra escrita em algum lugar, né? Mas o certo seria choir, choir, ok? Bom, e a última palavra aqui da lista, a 10ª palavra aí vai ser island, island, ilha, né? É muito comum que a gente fale island, island. É muito comum, real, cara, assim, você vê muita gente falando dessa forma. Só que o certo é island, island, tá? E aí, obviamente, só dando uma recapitulada aqui, é muito importante que você não tenha medo de forma nenhuma de falar na hora que você estiver aprendendo. Isso porque na hora que você fala e você entende a forma que você está falando, é o momento que você vai entender a pronúncia de uma palavra, ou sei lá, você está comunicando com outra pessoa. Pode ser que a outra pessoa fale, o jeito certo de falar isso daqui, cara, é dessa outra forma. E aí você aprende, beleza, a vida te segue, você teve esse feedback aí, evoluiu o seu aprendizado. Inclusive aqui um caso, né? Isso no intercâmbio que eu fiz para Malta, cara, teve uma... Inclusive, quando a gente tem essas experiências assim na pele, vamos colocar dessa forma, elas ficam registradas por mais tempo, né? Que aí é meio que uma situação que você vivenciou e aí fica guardado na memória por mais tempo. Mas pensando aqui,
tem a palavra sign, que significa signo, sinal, alguma coisa nesse sentido. No momento que a gente estava conversando, a gente estava falando de fato sobre signo, né? Que era uma outra brasileira conversando com um canadense. E aí ela tava falando, ela é muito dessas ideias de signo e coisa nesse sentido. E aí ela tava falando como signe, né? Como se fosse a forma correta da pronúncia. O canadense entendeu do que ela tava falando e deu feedback, ó. Acho que você tá querendo falar sign. E aí ela corrigiu, continuou o assunto ali e vida que segue. Ela aprendeu, teve o feedback dela e, cara, assim, continuou, não sei como que é hoje, né? Mas ali depois do feedback que ela teve, ela não errou mais, né? Então, ou seja, cara, erra bastante, que é a forma que você vai aprender. Se você quiser praticar de uma forma mais autônoma, vamos colocar dessa forma, de um jeito mais liberal, cara, eu indico para você o app da Teacher Alicia, tá? Que é um app aí que você conversa com a inteligência artificial direto no seu celular. Então você manda áudio, você manda texto. Cara, uma conversa com outro ser humano, vamos colocar dessa forma assim. Você vai conversar, sei lá, sobre Harry Potter, sobre Senhor dos Anéis, sobre, não sei, Grey's Anatomy, sobre, não sei, o assunto que você gosta, sobre direito, não sei, o assunto que de fato que você quiser. E aí você manda um áudio, né? Você pede feedback, qualquer coisa ali pra Teacher Alice, ela vai te dar o feedback de como que você tá falando. Aqui é só uma indicação, tá? De um aplicativo que pode facilitar bastante a sua prática. Isso daqui vai ser mais indicado para você que é intermediário, talvez indo para avançado e precisa praticar mais, né? E o link da Teacher Alicia eu vou deixar aqui embaixo também, tá? Bom, então esse vai ser o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque eu tô sempre publicando vídeo novo aqui para te ajudar aí no aprendizado de idiomas de uma forma geral. Então é isso e eu te vejo na próxima.